Saudações, senhores alunos e alunas. Este é o 8º capítulo do nosso livro-vídeo de Cálculo 1, onde a gente vai continuar estudando integral. Senhores, já vão se inscrevendo no canal para nos ajudar e, por favor, dê aquele like, faça comentário de nossa aula. E também aquele like embaixo ajuda muito. Eu desejo que os senhores aprendam e que estudem muito com os nossos videolivros. Tenham bons estudos. Vamos iniciar agora perguntando como se resolve essa integral. A integral definida no intervalo de 0 até 1 de x ao quadrado de x. Nós aprendemos nas aulas anteriores que a gente tem o x ao quadrado de x, a premissa disso é x ao cubo sobre 3, porque a gente fica k mais 1 na potência, e tudo dividido por k mais 1. Isso no intervalo de 0 até 1. A gente pega o limite superior, substitui, né? E fazendo x igual a 1, e subtrai do limite inferior. Então, nós temos 1 ao cubo sobre 3, que é igual a 0 elevado a 3, menos 0 elevado a 3 sobre 3. Isso aí, 0 dá 0, vai ficar 1/3. Como se resolve a integral agora de 0 até infinito ao quadrado, de x ao quadrado de x, de 0 até o infinito. Quando um dos limites de integração for mais ou menos infinito, dizemos que essa integral é uma integral imprópria. Uma integral imprópria é definida da seguinte maneira: quando um dos intervalos de integração possa ser mais ou menos infinito. E pode ser também os dois, um ser mais ou menos infinito. Então, se tem infinito nos intervalos de integração, a nossa integral é chamada de integral imprópria. Primeiro passo para a gente resolver uma integral imprópria. Nós vamos fazer o infinito como uma constante qualquer, que eu vou chamar de A, você pode chamar de B, de C, mas chamei de A, branquinho ali, para destacar a história. Então, em vez do infinito, a gente vai colocar um intervalo de 0 até A, da mesma função que a gente quer calcular a integral. Muito bem. Depois que a gente fez isso, para resolver toda a questão, a gente vai fazer o limite, aí a gente vai trabalhar com limite, tá, senhores? Quando a gente tiver um intervalo de integração mais ou menos infinito. Vai ficar o limite daquele A que nós substituímos tendendo para o infinito, da resolução da integral de x ao quadrado de x no intervalo de 0 até A. Legal, né? Aí agora é só, vamos resolver então. Temos a integral de x ao quadrado de x, fazendo as premissas aí vai dar x ao cubo sobre 3, normal, né? Já até fizemos isso, no intervalo de 0 até A. Então nós vamos substituir no lugar, sempre o de cima, o limite superior, né? O P do limite superior sobre o P do limite inferior. Então temos A elevado ao cubo sobre 3, que no lugar de x eu coloquei A, menos o outro é 0, 0 ao cubo sobre 3. Nós temos A sobre 3. Então agora nós vamos reescrever, calcular o limite disso aí agora. É o limite de A tendendo para o infinito de A ao cubo sobre 3. Substituindo o infinito no lugar de a gente tem infinito ao cubo sobre 3. Infinito ao cubo é um número muito grande, que também, dividido por 3, que vai continuar sendo um número enorme, que é até o infinito. Nós temos um resultado que é mais infinito, que é o resultado de nossa integral. Vejamos agora alguns casos que a gente pode estudar. Mas vamos ver a situação primeiro, que esse gráfico aí todo mundo sabe que ele é uma parábola, né? É uma parábola, é uma integral divergente, porque está indo para o mais infinito. Olha para vocês, quanto mais vai explodindo para o mais infinito. E quando uma integral se explode para o mais infinito, esta curva é delimitada por uma curva, esta curva até o infinito. Então está aí, tendendo para o infinito. Chamamos então que ela é uma integral divergente.
Ok? Tranquilo? Tendeu para mais infinito? Divergente. Vamos ver um exemplo B. Nós temos agora um intervalo de integração de menos infinito até zero, de OL elevado a x dx. Vamos resolver. Como eu expliquei agora, nós vamos chamar de A, é um intervalo inferior, a outra que nós temos que mexer ali, ok? Então, nós temos de A até zero, de OL elevado a x dx, a integral de OL elevado a x dx é OL elevado a x no intervalo de A até zero. Então, vamos ter, calculando isso, intervalo, a integral, nós estamos só calculando a integral. Depois a gente vai aplicar aquela propriedade do limite. De A até zero é OL elevado a zero menos OL elevado a A. Tudo elevado a zero não é 1, então OL elevado a zero é 1, menos OL elevado a A. Então, agora a gente pode, como OL tende para zero, correto? Nós vamos colocar no nosso limite lá. Limite de OL elevado, tendendo a menos infinito de 1, menos OL elevado a A. Aí, no lugar de A, tendendo para infinito. O limite de 1, da constante, é 1 mesmo. Agora, olha para vocês aqui, olha elevado a menos infinito. Ele sempre vai tender para zero. Vai tendendo a aproximar de zero. Pega o menos infinito, ele vai tender a aproximar a zero. Então, isso vai dar zero. Né? Quando é mais infinito, é outra história. Então, vai ficar 1 menos zero, que é igual a 1. Isso tudo a gente aprendeu lá nos capítulos do nosso curso de cálculo 1, onde a gente estudou só limite. Qualquer coisa, os senhores vão lá, procuram o vídeo livro de limites, que tem de limite, derivada e integral. Integral nós estamos terminando. Limite e derivada está completo. Vocês vão lá e dão uma reestudada nos limites, ok? Vejamos agora mais um exemplo para a gente dar uma estudada bem bacana. Um exemplo C. A primeira forma de resolver isso, eu tenho agora, nós fizemos de mais infinito no superior, né? Agora a gente vai fazer de menos infinito a mais infinito de E vezes OL elevado a x dx. Então, vou ter duas formas de resolver. Certo? Resolve-se cada integral separadamente e calcula os limites, como vimos nos exemplos anteriores, que nós podemos fazer de menos infinito até zero e de zero até mais infinito, parar ali no meio, e somar as duas integrais, como a gente estudou isso nos exemplos anteriores. Ou então, a outra forma de calcular é a gente resolver a integral, né, que a gente resolve ela por partes, é UV menos a integral de V du, né? Então, vamos resolver a integral. Depois a gente aplica o limite nela. OL elevado a x, que multiplica o elevado a x dx, u igual a x, a derivada de u é 1 dx, dv OL elevado a x, a integral de OL elevado a x é OL elevado a x mesmo. Então, resolvendo a integral por partes, eu tenho x que multiplica, x é o nosso u, né? Que multiplica o nosso v. Qual que é o v? OL elevado a x, menos a integral, que é o de dv. A integral de dv, OL elevado a x em x, é o próprio OL elevado a x. Então, já fiz ali resolvendo direto. Mais uma constante. Então, uma constante eu coloquei ali por obrigação, que é obrigado a ter, né? Não podemos esquecer da nossa inesquecível constante. Então, tendo ali essas situações, agora eu aplico o limite nisso aí, com o nosso x tendendo para o infinito. Vai ser OL elevado a x, né? O limite de x que multiplica o elevado a x menos o elevado a x. Isso do mais infinito, subtraindo do limite do menos infinito. Ok, senhores? É a segunda forma. Lá eu posso separar as integrais e somar elas. Correto? Aqui eu posso fazer direto, mas calculo, resolvo a integral, certo? A integral indefinida, e depois eu vou fazer o limite de ela tendendo para o mais infinito e menos a mesmo limite tendendo para menos infinito, e assim está escrito, vai que é o limite de x tendendo a de OL elevada a x menos OL elevado a x
menos o limite de x tendendo para menos o infinito de O elevado a x menos O elevado a x. Eu posso separar aquilo ali e colocar o O elevado a x em evidência. Vai ficar o limite de O elevado a x que multiplica x menos 1 com x tendendo para o infinito. Muito bem. Menos O elevado a x, que multiplica x menos 1 com O tendendo para menos infinito. Vocês viram até no exemplo anterior que quando o está elevado a menos infinito, quanto mais vai estar elevando a menos infinito, ele vai se aproximando de zero. Então, o valor de O elevado a x quando tende para o infinito é exatamente zero, que é multiplicado por x menos 1, que é zero, é infinito menos 1, vai dar zero. Então, ficou lá. Agora, no outro limite, de ordem elevada a x, tendendo pelo lado direito, que multiplica x, tendendo pelo lado direito, ele vai dar infinito. Vezes x menos 1 também é mais infinito, que um infinito enorme, menos 1 é tudo positivo. Então, tem menos infinito vezes infinito, vai dar infinito. Menos zero, o resultado nosso ela é uma integral que vai ter o resultado de infinito. Agora, para os senhores, não mais esquecer que resultado que deu essa integral? Deu infinito. Olha, então, muito bem. Se encontrarmos mais ou menos infinito como resultado integral, ela é divergente. Se encontrarmos um valor finito, a integral é convergente, ela converge. Na comparação, por comparação, né, a gente pode fazer o seguinte, prestem atenção. Agora, vamos fazer uma comparação, que a gente pode resolver situações por comparação. Se f de x for funções contínuas, f de x maior que g de x, então x é maior que a. Correto? Muito bem. Vamos lá repetindo. Se f de x e g de x forem funções contínuas, se f de x for maior que g de x, x vai ser maior ou igual a a. Se o limite de a mais infinito, f de x dx é convergente, a até mais infinito, g de x também será. Então, nesse intervalo de a até infinito de uma função f de x é convergente, a função g de x também será. Se no intervalo de a menos de x, g de x é divergente, a função de a até mais infinito também será. Isso, no caso, é quando a gente encontrar duas funções contínuas, ok? F maior que g de x. Então, x vai ser sempre maior do que aquele a, que é o intervalo que a gente vai tentar estudar. Lá na frente, a gente vai fazer alguns exemplos que atendem essa situação. O exercício, eu tenho a função 1 sobre 2 menos x dx no intervalo de 4 até mais infinito. Muito bem, dx. Como eu ensinei para vocês, a gente vai colocar uma constante qualquer ali no lugar de mais infinito. Então, vai ficar, o resultado dessa integral vai ser o limite da integral de 4 até a de 1 sobre x dx. Fazendo ali, resolvendo a integral separadamente, né? U igual a 2 menos x, du igual a menos dx, menos du igual a dx, vou substituir lá o menos, já posso jogar para fora da integral, vai ser a integral de a até 4 de 1 sobre u dx, e a gente já sabe que essa integral de 1 sobre u dx é logaritmo neperiano do módulo de u. U vale 2 menos x, eu já coloquei lá, e o menos da integral que estava lá fora ficou menos logaritmo neperiano do módulo de 2 menos x no intervalo de 4 até a. Então, vamos fazer esse intervalo. Vai ser menos, que eu já deixei lá no cantinho de fora para não ter problema, do logaritmo de 2 menos a menos o logaritmo neperiano do módulo de 2. Muito bem. Nós vamos fazer agora, nós fizemos isso, o limite esse aí é o resultado da nossa integral. Então, como é que a gente resolve? Abrir a chavinha, é o limite de a tendendo para o infinito
do resultado da nossa integral, que é menos logaritmo neperiano de 2 menos a, dentro de um módulo, menos logaritmo neperiano do módulo de 2, com a tendendo para infinito. Resolvendo esse limite, que já está reescrito novamente, já multipliquei tudo por menos, ficou logaritmo neperiano de 2 menos a, ele vai tendendo para menos infinito. Né? Porque se você colocar o infinito lá, vai ficar menos a. 2 menos o infinito, vai ser menos infinito, vai ser um número muito menos infinito. Mas o logaritmo neperiano de 2, que é o módulo de 2, eu ensinei para vocês, né? Quando é negativo, sai para fora do módulo com o sinal trocado. E o menos infinito somado com o logaritmo neperiano de 2, ela vai ser menos infinito. E pelo que nós vimos na tela anterior, essa é uma integral divergente, porque o resultado dela deu menos infinito. Quando dá menos infinito ou mais infinito, ela é divergente. Quando dá um número, né, ela é convergente. Agora presta atenção, essa integral de seno de x, né, ao quadrado sobre x sobre x2. Temos que provar que ela é uma função, ela é uma função convergente. Vamos tentar fazer isso? Sem resolver isso, vamos fazer por comparação. Olha lá. Eu posso separar, eu já percebo o seguinte, eu tenho que pegar uma função g de x, e 1 sobre g de x, ela é maior que seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Correto? Então, o que eu posso fazer? Então, temos que provar que essa função primeira aqui, ela é convergente. Então, vamos integrar ela de 1 até infinito. Integramos ela de 1 até infinito, aplicamos aquela regra, colocamos o azinho lá no nosso limite e resolvemos, vai dar o limite do resultado da integral de 1 sobre x no intervalo de 1 até a. Aí ficamos tendo o limite, resolvendo o intervalo, de menos 1 sobre a mais 1. Menos 1 sobre a, colocando o infinito ali, vai dar zero, porque quando tem menos 1 dividido por infinito positivo, a tendência dele é se aproximar de zero. Então vai dar zero. Mais 1. Deu um valor finito, que deu 0 mais 1 é 1. Por comparação, as duas integrais elas vão convergir, tanto a primeira, que é maior, como a segunda, porque uma condição para a gente estudar, a primeira função tem que ser maior do que a segunda. Entendido isso, vejamos mais uma situação interessante. Vamos observar essa função, f de x igual a 1 sobre x menos 2. Tem um gráfico aí, é possível ver o que essa funciona. Olha, é uma curva que vai sempre tendendo a aproximar-se de zero, certo? E aproximando de 2, onde x igual a 2 ali, é uma assíntota vertical. Nós estudamos isso lá no limite, quando a gente estudou assíntota. Então, como é que nós podemos calcular de 0 até 2, se a gente sabe que essa função é descontínua em 2, ela não pode ser 2 ali. A gente sabe que ela não pode ser 2, que o denominador não pode dar 0. Então, a gente sabe que essa função é descontínua. E ali, na síntese, a gente vê que ela tende na parte superior para o infinito. Então, essa integral, ele está querendo que a gente calcule a área de 0 até 2. E de 0 até 2 é aquela parte que está abaixo do eixo do x e acima da curva. Isso porque x2 é uma assíntota total, é aquela reta, é a chamada assíntota dessa função. Lá na nossa aula de limite tem explicações de como achar a assíntota. Quando o x tende para 2, pela esquerda, a função tende a menos infinito, né? Se ela vai tendendo a 2 pela esquerda, ela tende a menos infinito. Quando ela tende a 2 pela direita, ela tende para mais infinito. Como você vê, ela está subindo, liberando a assíntota. Mas ela nunca vai tocar 2. Ela vai chegar bem no infinito, ali próximo de 2. Tanto positivo como negativo. Entendido o nosso gráfico da nossa função, a gente vai agora tentar calcular. Então, agora, a gente vai tentar resolver aquilo que nós estudamos na tela anterior, de 0 até 2, de 1 sobre x menos 2 dx. Como é que a gente faz isso? A gente vai chamar de D o ponto mais próximo de D, aquele que vai chegar perto do limite.
Basicamente, queremos que queremos que D, que é o limite superior de integração, se aproxime cada vez mais de 2, mais próximo ali da assíntota, certo? Aí, se aproxima cada vez de 2. E que o limite superior de integração, que realmente é o que nós queremos. Vamos resolver os limites, então? Olha lá onde ele está um monte de estrelinha coloridinha, é a área que nós queremos calcular. Então, nós vamos fazer o limite de D tendendo para 2 pelo lado esquerdo, está o menos ali, de 0 até 2 de 1 sobre x menos 2 dx. Né? Então, nós vamos resolver isso aqui agora. Então, este é o caso 1, que nós vimos na tela anterior. Caso 1, se f de x é contínua no intervalo de A até B, você pode ver que ali não tem o colchete, né? Quer dizer que ele é descontínuo em B. Tem uma assíntota no vertical B. Aí é o limite de D tendente para B pelo lado esquerdo de 0 até D. Aquele D é o ponto que aproxima-se lá da nossa assíntota. Observar que a descontinuidade está no limite superior da integral, ok? Vejamos agora a outra situação, o caso 2. No caso 2, se é contínuo o intervalo de A até B, só que a descontinuidade agora está em A, e tem uma assíntota vertical em A, nós vamos fazer o limite do A tendendo pelo lado positivo, de f de x no intervalo de D, agora no lugar de A, que a gente coloca o D. Observar que a descontinuidade está no limite inferior da integral. Se f de x tiver uma descontinuidade em C, sabendo que C é um valor que está entre A e B, a gente vai fazer o seguinte: a integral de A até C, de f de x, e a integral de C até B de f de x forem convergentes, as duas serem convergentes e ambas terão valores finitos. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de f de x dx de A até C, mais a integral de C até B de f de x dx, lembrando aos senhores que C é um valor que está entre A e o B. Tranquilo? Muito bem. Vejamos agora aquela função que nós começamos lá, eu fui explicar para os senhores os 3 casos, e agora a gente vai resolver ela, o gráfico dela está aí, a área que nós queremos calcular é aquela que está achoreadazinha ali dentro, com umas estrelinhas. Então, nós vamos calcular, como é que eu expliquei? É o intervalo de D, que é aquele D que é da reta da assíntota, da reta, a que está ali na reta da assíntota é o D, legal? Então, D tendendo para 2 pelo lado esquerdo, da integral de 0 até D de 1 sobre x menos 2 dx. Então, vai ser o limite de D tendendo para o infinito dessa função de 0 até D, vai dar o limite, a integral de x menos 2 é o logaritmo do modo neperiano de x menos 2, no intervalo de 0 até D. Então, resolvendo esse limite, nós temos aqui esse intervalo de 0 até D, nós vamos ter o limite, está ali entre colchete, do logaritmo neperiano do modo de D menos 2, menos o logaritmo do modo de 0 menos 2D. De D menos 2, é como se eu tivesse infinito menos 2 tendendo pelo lado esquerdo, correto? E o módulo sai de lá, se der um número negativo, ele vai ser lá com o sinal trocado, vai dar menos infinito. Menos Ln, de um modo de menos 2, vai sair 2. Menos infinito menos Ln de 2 vai dar menos infinito, que é a integral que nós começamos a falar nela. Vamos ver mais um exemplozinho para a gente encerrar. Olha, no exercício, lembrando aos senhores que Ln de x tem uma assíntota vertical em x igual a 0.
Ele tem uma assíntota, ele nunca toca zero. Vocês lembram disso quando nós estudamos logaritmo neperiano. Ele tem uma assíntota, né? Ali, onde em x igual a zero. Só que ele não toca em zero. A curva não passa em zero. Então, é de 0 até 1, né? De L de x dx. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em zero, como ele não toca em x, né? Ele não é contínuo lá em zero, a gente vai colocar A ali. É o limite de A tendendo pelo lado positivo, que quando é o limite inferior, né? Que a gente vai substituir por a gente vai pelo lado direito, de ln de x dx. Então, vamos resolver a integral? A integral de ln de x, a gente resolve por partes, né? ln de x, du igual a 1 sobre x, dv igual a 1, v é igual a x. U vezes v menos vdu, aí nós vamos substituir ali, ó, menos a integral de vdu. Vai ficar o limite, tendendo pelo lado esquerdo, direito, de ln de x vezes x, porque ln de x é o u, vezes o nosso v. Né? Isso no intervalo de 1 até A, já estou colocando ali para adiantar, menos a integral de x que multiplica o nosso d1. É 1 sobre x dx. Legal? Aquele x resolvido a integral ali, ó, vai cortando aquele x com x, vai ficar a integral de 1 dx. A integral de 1 dx é menos x. Então, nós temos o limite nosso vai terminar em A, tendendo para zero pela esquerda, de ln de x vezes x no intervalo de 1 até A, menos x no intervalo de A até 1 também, né? A na parte inferior, tanto nos dois, e o 1 na parte superior. Resolvendo isso aí, nós temos o limite de A tendendo para zero pela direita, de ln de 1 vezes 1 menos ln de A vezes A, menos 1 menos A. Agora vamos para a próxima tela que a gente vai terminar de resolver esse logaritmo aí, fazer essas somas e multiplicações. Nós vamos terminar tendo o seguinte, ln de 1, vou repetir aqui, né? ln de 1 vezes A, sabemos que, como estudamos limite, que limite de subtração é a subtração dos limites, nós passamos a ter separando isso tudo aí, correto? Logaritmo de A tendendo para zero, pelo lado esquerdo, de menos ln de A vezes A, menos limite de A tender para zero pelo lado direito, né? De 1 menos A, aí tá lá. Agora vamos resolver esse limite aqui? Vamos. Resolvendo esse limite, nós vamos ver o seguinte, senhores, prestem bem atenção. Esse limite ficou da seguinte forma. Olha que bacana. Eu tenho o limite de A tendendo para zero pelo lado direito, eu tenho que resolver pela regra de L'Hopital. Nós estudamos lá no nosso curso de limite. Como é que eu faço? Eu pego uma parte, que é o numerador, e faço o limite de tendendo para zero dividido pelo denominador. E aí, o que eu faço? Menos ln de A tendendo para zero vai dar zero. 1 sobre A vai dar zero também. E tudo isso ali vai dar zero. E aí, o que a gente tem? O limite de tendendo de A para A, de 1 menos A sendo zero, substituindo, vai dar 1. Então, vai dar 0 menos 1, que é o resultado da nossa integral, vai dar menos 1. Espero que os senhores tenham aprendido, que tenham gostado muito e até o próximo capítulo.